Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus, né? Desculpa, boa tarde, povo de Deus, né? Já é tarde, né? E nós estamos aqui mais uma vez para fazermos essa live ao vivo, né? Nesse sábado, nesse Shabá abençoado por Deus, nessa oportunidade que Deus nos concede. Então nós queremos estarmos aproveitando, né, dessa oportunidade, desse dia de descanso de atividade aqui na base Missões 1000. Então gostaria de poder estar compartilhando algo com todos vocês que faz parte do grupo Tratamento Espiritual e também através do meu canal no YouTube, PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Nesta tarde eu gostaria de poder estar compartilhando de um assunto de grande importância para a nossa vida espiritual. Nós precisamos resolvermos, né, algumas coisas, algumas pendências que nós estamos no mundo espiritual, para que nós possamos termos o 100% de liberdade, né, que Deus nos concede, que está no coração de Deus para a nossa vida. E eu quero falar hoje sobre espíritos feridos e espíritos aprisionados, né? Então, muitas pessoas talvez vêm para Jesus, reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, mas pensa que já está tudo resolvido. Mas na realidade, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade de resolver as causas mal resolvidas, né? Que Deus quer que nós resolvemos, para que nada nos impeça de nós termos um relacionamento íntimo com Ele, né? Glórias a Deus. Louva a Deus pela vida aí do pastor Bruno, né, que está ao vivo conosco, da nossa irmã Liliane. Deus abençoe a vida de vocês, todos aqueles que estão ao vivo, os demais que estão chegando, adentrando, né, para estar ao vivo comigo nessa live, enquanto o Face notifica as pessoas para nós podermos participarmos, né, podermos ministrarmos também desse assunto. É um assunto que eu já falei em algumas vezes, mas com um novo canal no YouTube, né? Eu gostaria também de poder estar compartilhando aí com as pessoas que faz parte lá do canal no YouTube. Mas eu creio que não vai ser a mesma coisa, não vai ser as mesmas palavras, porque a palavra de Deus fala que a cada manhã a misericórdia se renova, né? E se você já ouviu eu falar sobre esse assunto, eu gostaria de encorajar você a continuarmos, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos uma linha de raciocínio para nós podermos para obter, né, um bom resultado na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. É ótimo quando nós podemos termos a oportunidade de ouvirmos um assunto, o mínimo 7 vezes, né? Para quê? Para que nós possamos memorizarmos isso na nossa alma, memorizarmos isso na nossa mente. Então, para que a nossa mente possa processar todas as informações a qual nós queremos darmos para você que está ao vivo, também para você que irá visualizar através do canal no YouTube, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, logo após nós iremos orarmos e depois nós iremos entrarmos ministrando, falando hoje sobre espíritos feridos e espíritos
aprisionados. Muitas das vezes nós não conseguimos rompermos, não conseguimos irmos adiante, talvez porque nós estamos aprisionados, estamos atados, né, no mundo espiritual, com correntes, com cadeias invisíveis. Pastor, aonde você arrumou esse estudo? Irmão, você pode ter certeza que esse estudo está totalmente dentro do contexto da palavra de Deus. Vou estar dando versículos bíblicos aonde fala que nós podemos ficarmos aprisionados. Davi, nos seus salmos que ele relatou, por diversas vezes ele pediu Deus para tirar ele, né, de lugares que eles se encontravam aprisionados. E nós vamos poder estar compartilhando isso com você nesta tarde de sábado, em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção. Enquanto isso, os nossos irmãos vão chegando para estar ao vivo conosco, em nome de Jesus. Desde já agradeço a Deus pela sua vida, você que está ao vivo conosco e os demais que irão visualizar essa postagem. Eu encorajo você a continuar até o final, né? Porque tem pessoas que não têm paciência, né, de ouvir, né? Quer uma mensagem rápida, embora que tudo que a gente aposta lá no YouTube, a gente vê que tem um conteúdo rápido, né? Mas nós não estamos querendo fazer as coisas à pressa. Nós estamos querendo trazer para você informações, queremos enriquecer, né, o seu conhecimento. Nós estamos realmente dando um seminário resumido para que você possa caminhar para uma plena libertação em Deus, em nome de Jesus. Vamos ouvir esse lindo louvor e logo após estarei orando pela tua vida, intercedendo pela tua vida, pela tua família. E eu creio que Adonai, ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre e ele está conosco em nome de Jesus. Tu és o Rei, toda a terra te louva, ao som de tua voz. Meus inimigos se prostram. Tu és o Rei, tu és o Rei. Toda a terra te louva. Ao som de tua voz. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Louvemos ao Senhor. Louve ao Senhor todo ser que respire. A palavra de Deus fala que nós devemos louvarmos o Senhor. Se nós estamos respirando, nós temos motivo para podermos estarmos louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
abençoo a tua vida, você que está ao vivo aí, em nome de Jesus. Meus inimigos estão debaixo dos meus pés. O sangue os derrotou, minha justiça é. Vamos orar nessa hora, vamos clamarmos pela misericórdia. Eu quero poder estar orando pela tua vida, eu quero poder estar clamando, eu quero poder ser um intercessor pela sua vida nessa tarde de sábado, um Shabá, onde toda a nação de Israel nessa hora ele se encontra no descanso, um Shabá que simboliza descanso. Ele se descansa em Deus. E temos certeza que Deus, ele quer ser esse descanso para a nossa vida. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Na tarde desse dia, diante da tua presença, Deus, nós queremos, ó Deus, colocarmos a nossa vida. Nós queremos, Deus, colocarmos a nossa alma. Primeiramente reconhecendo que nós somos fracos, que nós somos errantes, que nós estamos sujeitos ao pecado, a falhar com o Senhor, a falhar com os seus mandamentos, com as suas ordenanças. Mas nós cremos, ó Deus, que através do sacrifício de Jesus, do nosso Messias, do nosso Mashiach, ele morreu, mas ressuscitou, e ressuscitando nos deu esse direito de podermos estarmos diante da tua presença, confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas. Nós queremos sim, Deus, te pedir que o Senhor nos perdoe, lave-nos, ó Deus, de todo pecado, lava de toda fraqueza, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que omitimos ou agimos com motivações erradas. Queremos sim, Pai, que através do sacrifício de Jesus, nós possamos sermos agora lavados, purificados, redimidos, e que as nossas vestes estejam brancas, para que nada venha impedir, para que os teus olhos, que é santo, que é puro, que é eterno, esteja sobre as nossas vidas. Queremos invocarmos, Senhor, os céus para as nossas vidas neste momento. Queremos invocarmos o céu para a vida do meu irmão, da minha irmã que está ao vivo comigo, e os demais que irão poder estar visualizando essa postagem que logo após estarei apostando lá no canal no YouTube, Senhor. Que as bênçãos do Senhor, que a Shalom do eterno Deus, de Baruch Hashem Adonai Kadosh, o santo Deus de Israel, esteja sobre a vida de todos, Senhor. Que o Senhor traga para a minha vida, que o Senhor traga para a vida de todos aqueles que estão ao vivo comigo, Senhor, o teu equilíbrio, Deus. Não nos deixe irmos para o extremo, não nos deixe ir para o perigo do extremo, Senhor, porque quando nós estamos no extremo, nós saímos do equilíbrio do Senhor. E muitas das vezes nós estamos no extremo, nós estaremos expostos aos espíritos malignos, aos espíritos guardiões que opera, que trabalha, Senhor, aprisionando a alma do homem, aprisionando o espírito do homem. Mas nessa tarde, Senhor, eu intercedo pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Eu invoco a presença do Senhor, Pai, para a vida de cada família que está comigo, Senhor. Não importa
a distância, não importa, Senhor, a nação, não importa as barreiras. O importante é que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está no Brasil, o Senhor está nos Estados Unidos, o Senhor está na França, o Senhor está na África. Senhor, com a tua presença, visita agora cada coração. E se porventura estiver alguém triste, atribulado, Senhor, sentindo dor, doente, enfermo, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora visitando o corpo desse homem, visitando o corpo dessa mulher, que haja agora uma libertação, que haja agora cura nas nossas emoções, cura no nosso corpo físico. Senhor, põe a tua mão sobre a nossa cabeça, Senhor, e nós sabemos que a tua mão é santa, a tua mão é libertadora. Senhor, põe a tua mão na vida deste homem, na vida dessa mulher, nessa tarde. Faz eles contemplar, faz eles, Senhor, ver a glória do Senhor se manifestar em cada vida, Senhor. Que a glória do Senhor manifeste na vida desse homem, na vida dessa mulher, dentro dessa casa, Senhor. Que o Senhor envie, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, anjos guerreiros, anjos libertadores, anjos intercessores, para estar visitando essa casa. E eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus, que toda força maligna, que todos os demônios, que todos os espíritos do inferno, que tenta roubar a paz desse homem, que tenta roubar a paz dessa mulher, que tenta roubar a paz dessa família, que tenta roubar a paz dessa casa, seja agora amarrado, amordaçado, através do poderoso nome de Jesus. Eu declaro que através do sangue de Jesus está quebrado todo direito legal que você adquiriu dessa família. Está quebrado todo direito legal que você adquiriu desse homem e dessa mulher, por falta de compromisso com Deus, por falta de fidelidade. Eu entro agora na brecha pela vida desse homem, eu entro agora na brecha pela vida dessa mulher, declarando, sentenciando agora que você está amarrado, amordaçado, e eu te entrego nas mãos do Senhor Jesus e declaro e dou uma ordem para que você vá para bem longe dessa casa, em nome de Jesus. Aleluia e glórias a Deus. Aleluia. Tome posse dessa oração, porque eu tenho certeza que será e terá um eficaz poder em sua vida. Toda a terra te louva, ao som de tua voz. Aleluia. Mais pessoas ao vivo conosco. Ministério Palavra Viva, através da vida do pastor Bruno, da sua esposa, dos seus filhos. Também o pastor Flávio, mas a Flávia também está aí conosco, ao vivo. Deus abençoa a vida de todos, no nome de Jesus. Que as bênçãos do eterno Deus, que a paz que reina no trono de Deus aleluia, sobre a nossa cabeça nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Então, deixa eu colocar aqui meu esboço aqui na tela. Aleluia. Hoje eu quero poder estar compartilhando, desse estudo que ainda não falei, já falei ele alguns tempos atrás, mas naquela época eu estava com uma qualidade
de vídeo inferior a esta, né? Então estou regravando alguns temas com qualidade melhor, né? Porque isso tem chegado às nações. Graças a Deus por isso, né? Nós temos ouvido aí da minha paternidade, né? O pastor Antônio Andrade, lá de Paris. Ele está com trabalho lá também, né? Eu creio que amanhã à tarde ele está reunido. Geralmente todas as sextas-feiras ele está também em vigília. Após o termo desse vídeo eu vou deixar postado, né, o telefone aí da minha paternidade que mora aí em Paris. Se você mora naquela região ali, quer entrar em contato com ele, quer poder estar congregando, conversando, tomando um aconselhamento com ele, é um homem de Deus, um homem que tem sido autoridade sobre a minha vida, né, tem pastoreado a minha vida, graças a Deus pela vida dele. É um homem que tem pagado um preço pela minha vida orando. Também louvo a Deus pela vida do pastor Flávio, né, aqui da cidade de Uberlândia. Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, né, para quem está em outra nação. Então ele é o diretor da base Missões 1000, esse ministério de libertação, esse ministério de cura, esse ministério aonde trata com comportamento, reeducando comportamento humano para nos aproximarmos mais de Deus, né? Louvo a Deus pela vida dele, que tem confiado para mim estar aqui na base esse período, até quando Deus assim permitir, podendo estar fazendo esse trabalho, podendo estar também trabalhando com algumas pessoas aqui na cidade de Uberlândia. Tudo isso é para a glória de Deus. Então hoje, irmãos, como eu disse, que iria estar falando sobre espíritos feridos e espíritos aprisionados, né? Deixa eu parar a música aqui para ficar melhor, né? Isso. Aleluia. Da melhor qualidade, né? Então hoje nós vamos falar sobre espíritos feridos e espíritos aprisionados. Qual é a função, né, do espírito do homem? Quando eu falo a função do espírito homem, logicamente também estou falando sobre a função do espírito que também está na mulher, porque o espírito não, até que cabe o meu conhecimento, não tem sexo, né? Ele é uma força divina, dado por Deus, é o nosso fôlego de vida, né, que Deus colocou em nós. Então, para que nós possamos termos vida, Ele colocou em nós o nosso espírito. E esse espírito não foi colocado por acaso, que não tem nenhuma função, né? Além da função de nos proporcionarmos vida, um fôlego de vida, ele também tem algumas funções em nossas vidas, em nosso comportamento. Porque o espírito do homem, ele está diretamente conectado em Deus, né? Deus fala a nós através do nosso espírito e o nosso espírito fala a Deus, né? Então, quando Deus fala através do nosso espírito, há uma ligação, está conectado. O nosso espírito fala a nossa alma, né? A nossa alma fala para o nosso corpo, né? Porque a alma é mente, vontade e emoção. Então a nossa alma, ela vai coordenar o nosso corpo, dizendo assim, né? Ela vai trabalhar na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. Então por isso que nós precisamos estarmos com o nosso espírito vivificado em Deus, né? Vivo em Deus. Porque nosso espírito pode, muitas das vezes, estar aprisionado em algumas situações que pode ocorrer e acontecer na nossa vida. Já tive muitas experiências
né, ministrando esse estudo na vida de pessoas, aonde a gente, decorrer dessas apostagens que eu vou falando desse estudo, eu vou poder estar compartilhando com todos vocês algumas experiências de onde Deus nos deu a graça, nos deu olhos para ver, né? Nos deu também habilidade para perceber que a pessoa estava aprisionada em algumas situações em sua vida. A pessoa pode, irmãos, estar aprisionada em traumas, em decepções, pode estar aprisionada em vícios, em comportamentos pecaminosos, ela pode estar aprisionada a um legado de feitiçaria, talvez que veio através da lei da herança, ela pode estar aprisionada na idolatria, a pessoa pode estar aprisionada em diversas situações e causa, né? E Deus, ele quer nos libertar, né, dessas prisões, talvez que nós não conseguimos enxergarmos, dessas prisões que nós não conseguimos vermos com os nossos olhos físicos, mas são prisões invisíveis, né? Que muitas das vezes Satanás e seus demônios, ele tenta nos calar diante de Deus. Tem pessoas que estão até mesmo com ataduras sobre o seu corpo, né? Com mordaças em sua vida, pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem louvar a Deus. Muitas das vezes isso está relacionado a prisões espirituais. Então eu quero poder estar compartilhando de um versículo bíblico, né? Deixando aí para você poder estar depois lendo, meditando em sua casa, aonde está em Isaías, no capítulo 61, no versículo de número 1, de número 2. Então, quando Jesus ele veio à terra, ele, ainda como criança, né, ele já ensinava os seus maiores sábios, né, as pessoas de grande sabedoria nas nações de Israel. A Bíblia fala de um acontecimento que ele ainda era criança, ele já se encontrava no meio das pessoas mais sábias da nação de Israel. E uma dessas passagens bíblicas, Jesus ele vem assumindo aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 61, no versículo de número 1 ao 2. Eu não vou ler para não prolongar muito, né, esse estudo aqui. Mas eu quero que você depois examina, né, as 3 funções específicas que Jesus veio para exercer aqui na terra a favor da humanidade, né, a favor das nossas vidas, a favor da nossa alma. Então, vamos dizer assim, no Evangelho de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 16, ele veio assumindo, né, aquilo que o profeta Isaías, que foi o profeta que mais mencionou, né, que mais falou da vinda do Messias, né, como é conhecido o Mashiach. O que é o Mashiach, pastor? Mashiach, os judeus reconhecem a divindade do Mashiach, que é o escolhido, o ungido de Deus, que veio, né, a essa terra, embora que muitos judeus, né, existe 3 classes de judeu. Existe o judeu conservadores, que são mais radicais,
né, que ainda não reconheceram a pessoa de Yeshua, né, que naquela época na nação de Israel não se havia um nome com letra J, né? Então o verdadeiro nome que ele veio nessa terra, o Messias, foi Yeshua HaMashiach, né? E eles reconhecem a divindade do Mashiach, que é o escolhido de Deus, o ungido de Deus, que veio trazendo Deus para o homem e levando o homem para Deus, né? E então esses judeus conservadores, eles não reconheceram a vinda de Yeshua. Eles ainda estão esperando pela vinda do Mashiach. Tem também os judeus ortodoxos, né, que também ainda não reconheceram, né, a divindade da pessoa de Yeshua. Né? Eles ainda estão aguardando a vinda do Mashiach. Mas também agora temos judeus, graças a Deus, Deus tem abrido muitos os olhos dos judeus, se convertendo à pessoa de Yeshua, né? Porque o verdadeiro judeu não se pronuncia Jesus, né? Sabemos que Jesus é um atributo, como Deus teve diversos atributos no Velho Testamento, né? Como ele foi reconhecido em todas as situações que as nações de Israel se encontrava, a nação de Israel dava um atributo a Deus. Até o verdadeiro nome de Deus foi ocultado da humanidade por milhares de anos, né? As pessoas não tinham conhecimento do verdadeiro nome de Deus. Então, que hoje isso foi revelado, graças a Deus. Deus trouxe isso para nosso conhecimento, que o verdadeiro nome de Deus que se pronuncia é Yahvé, né? Yahvé. Mas a nação de Israel reconhecia a pessoa de Deus, o Criador, o Supremo Deus, como El Shaddai, Adonai, né? Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, né? Yahvé Siabot e tantos outros nomes que eram dados para Deus como atributos, né? Dado para Deus como atributos. Então nós cremos que Yeshua HaMashiach, aquele que os judeus conservadores, aqueles que os judeus ortodoxos não reconheceu ele como Mashiach, né? Mas nós que reconhecemos, aceitamos a divindade dele, o senhorio dele em nossa vida, né? Nós temos e pronunciamos dentro da cultura brasileira e em outras nações como Jesus. Isso é um atributo, né? Porque esse nome tem poder de expulsar demônios, esse nome tem poder de libertar as pessoas do cativo, das doenças, de tantas outras sortes de maldições, de legado, de circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas. Então, Jesus, né, vamos dizer assim, dentro do nosso conhecimento, esse atributo que nós demos para a pessoa de Yeshua, ele no livro de Lucas, no capítulo 4:16, ele assume diante da sinagoga que ele era o prometido, o escolhido, a qual o profeta Isaías, né, o profeta messiânico, havia falado dele. Então você depois vai lá e lê, né, no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1 ao 2. Então, nenhum homem, até o nascimento de Yeshua, não tinha essas três unções específicas que ele veio, né? Porque a uns Deus escolhia para ser profeta, né? A outros Deus escolhia para ser sacerdote. A outros Deus escolhia para ser rei sobre a nação de Israel.
mas nenhum outro nome é citado na palavra de Deus, a não ser a pessoa de Yeshua, Jesus, veio com essas 3 unções específicas. E hoje nós podemos, termos essas 3 unções específicas se nós buscarmos de Deus. Por quê? Porque ele deixou como promessa, como herança. Então hoje nós podemos sim termos, essas 3 unções específicas, a qual ele declarou diante da sinagoga, assumiu que ele era o Messias, o Mashiach, que hoje os judeus, messiânicos crê na divindade de Yeshua HaMashiach. Então, qual era a função de um profeta? Naquela época no Velho Testamento. A unção de um profeta, Deus dava para falar as boas novas e pregar o evangelho aos pobres de espírito. Então, a função de um profeta era também para trazer as boas novas, trazer a palavra, o recado, as ordenanças do eterno Deus para a nação de Israel, para os reis, para as autoridades daquela época. Então, a função do profeta era sempre estar sendo a boca de Deus na terra. E ele vinha trazendo as boas novas, mas também vinha trazendo a disciplina e também a correção. Se dizia um provérbio, em Israel, que quando um profeta chegava à cidade ou uma aldeia, o povo se assustava, porque sabia que ele estava em uma missão e que essa missão ele tinha um recado de Deus. E o povo temia. Por quê que o povo temia? Porque muitos estavam dentro de um princípio de desobediência, violando as mitzvot, como diz os judeus, que é os mandamentos, as parashás, que são as instruções, Então, o povo temia quando via o profeta, porque ele poderia estar trazendo as boas palavras, de bênção, de exaltação, E ele também poderia estar trazendo também a palavra de correção e a palavra de disciplina, ou até mesmo a palavra sentenciada pelo próprio Deus, que aquele povo haveria de sofrer alguma adversidade, poderia sofrer alguma consequência por estar em desobediência aos mandamentos do eterno Deus, a qual hoje é mais dito pela nação de Israel, de Hashem, que simboliza o eterno. Então, o profeta ele vinha em missão, direcionado pela a pessoa de Hashem, porque Deus é uma pessoa, as pessoas talvez não tenham conhecimento. Ele, como pessoa, ele quer relacionar comigo, com você. Então, essa era a função do profeta. Irmãos, eu estou fazendo uma introdução para a gente entrar sobre a ministração, o que é espírito ferido, o que é espírito aprisionado. Então, estou mostrando que Jesus ele veio, para trazer as boas novas, para pregar as boas novas aos pobres, não somente os pobres de espírito, mas também os pobres de fisicamente. Porque Deus não faz exceções de pessoas. Deus não classifica o milionário com o bilionário, com o pobre, com classe média, com classe baixa. Nós somos um povo que ele escolheu e nos deu uma missão. Qual é a missão que nós temos, pastor? De sermos verdadeiros adoradores. Quando nós não estamos cumprindo essa missão de sermos verdadeiros adoradores, nós estamos falhando com o próprio Deus.
né? E a outra unção é a unção sacerdotal, né? Aonde o homem era escolhido para ser sacerdote sobre a nação de Israel. É aquele que ministrava, né? Aquele que cuidava da casa do Senhor, aquele que servia a Deus nas tendas, servia a Deus no tabernáculo, né? Que é chamado dentro da cultura judaica de Mixcã, né? Mixcã, a tenda da presença. Então ele tinha essa função, mas ele também tinha a função de ser aquele que cuida, né? Aquele que traz a cura para a nossa vida. É como hoje a função do pastor, do verdadeiro pastor que realmente está fazendo a vontade de Deus. É aquele que cuida do rebanho do eterno Deus, de Rachel, né? Do rebanho de Jesus. É aquele que está à disposição, que cuida, que traz a cura aos quebrantados de coração. Então a gente vê muitas vezes hoje os pastores falhando, porque não tem exercido esse chamado, né? É um sacerdote com o título, né? Ou com o atributo de pastor, que tem a função de cuidar, de zelar e de curar. Né? E tem alguns que não têm nem envolvimento com as ovelhas, nem recebe as ovelhas. Né? Para falar com ele precisa de marcar hora. Né? Então ele está fora da função. Então hoje tem muitas essas colocações. Né? Eu tenho meu pastor Lúcio tem algum posicionamento. Pastor que não cheira ovelha não é pastor. Porque pastor, ele tem que estar, né, no meio do rebanho, relacionando com o rebanho, aconselhando, né, trazendo cura, trazendo palavra de conforto, trazendo esperança àqueles que já não estão com mais esperança. E infelizmente tem muitos hoje falhando, né, com a missão que Deus assim o confiou. Essa é a segunda unção, a qual Jesus ele veio com a unção profética, ele veio com a unção sacerdotal e ele também veio com a unção real. Porque aquele que era ungido no Velho Testamento, ele não poderia ser sacerdote, profeta e rei. Né? Saul foi reprovado quando ele quis ser rei, quando ele era rei e quis exercer, né, o papel do profeta. Ele quis, né, sacrificar a Deus e ele não foi chamado para isso. Então Deus reprovou o reinado de Saul. Por uma das coisas que Deus reprovou foi quando ele passou à frente de Deus, porque Deus chamou ele para estar governando a nação de Israel como rei. Porque até Deus, ele não queria colocar rei sobre a nação de Israel. Por quê? Deus, ele queria ser o rei da nação de Israel. Mas o povo pediu um rei. Né? Então Deus atendeu o clamor do povo e o primeiro rei sobre a nação de Israel foi o rei, né, Saul, que foi reprovado por Deus e foi reprovado também pelos profetas. Mas Jesus, ele não foi de maneira nenhuma, não foi reprovado como profeta, não foi reprovado como sacerdote e não foi reprovado com a unção real de ser rei, porque ele é rei e sempre será rei eternamente. Então, qual é a função do rei? Né? Então, quando uma pessoa, ele era ungido, né, porque usava essa consagração, né, que os profetas ou os sacerdotes ungia um rei para governar sobre uma nação, né, era uma ordenança de Deus, né, porque a gente vê quando Davi foi ainda ungido como criança, né, o profeta Samuel levou lá um azeite e ungiu a cabeça dele e ungiu ele como rei. Então, a unção real
um novo rei chegou trazendo libertação aos oprimidos, tirando o espírito do homem cativo das prisões. Então era normal, né, até ainda na lei brasileira, né, tenha isso que, por exemplo, o Bolsonaro assumiu como presidente da República. E ele tem essa autoridade de libertar um preso, né? Por que eles queriam, que o partido do PT queria que o Fernando Haddad lá ganhasse? Porque ele, na posição de presidente da República, ele poderia muito bem, né, perdoar a sentença, a dívida que o ex-presidente Luiz Inácio Lula tinha com a nação e libertar. Poderia libertá-lo. Então eles almejavam por isso. Né? Então o rei, quando ele era ungido, ele poderia libertar quem ele quisesse. Principalmente um dos presos mais perigosos das nações, que era naquela época, né, o preso político. Né? É um preso que provocou uma rebelião, né? Ou causou a morte de um rei, perseguiu um reinado. Então, esse rei, esse preso, ele era considerado um preso perigoso. Né? Quando ele não era sentenciado à morte, ele ficava preso. Então, um novo rei chegando, ele poderia, em ato de bondade, para mostrar para a nação que ele estava governando, que o coração do rei era bom, que o coração do rei era maleável, ele poderia libertar. Então Jesus, ele veio com essa unção real para trazer libertação à minha vida e à sua vida, que estávamos presos no pecado, estávamos presos no vício, estávamos presos na idolatria, na feitiçaria. Nós tínhamos uma dívida com aquele que nos prendia. Quem que é, pastor, que nos prendia? Né? E talvez tenta nos prender até o dia de hoje. Satanás. Por causa do pecado do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. Então quando Jesus chegou, ele rasgou a escritura. Vamos dizer assim, falando um contexto físico, mas só que isso é espiritual. Ele tomou a escritura de Satanás, né, para colocar qualquer um, a quem quer ser livre, a quem quer ser liberto, porque isso é uma decisão pessoal. Deus, ele não vai nos colocar livres se nós não queremos, porque Deus, ele é educado. Jesus, ele não vai nos libertar se nós não convidarmos ele para fazermos isso em nossa vida. Então tem muitas pessoas ainda que estão aprisionadas porque nunca fez esse convite para que Jesus, que veio com essa unção real, pudesse estar te tirando dessas prisões invisíveis, né? Dessas algemas, dessas correntes que ata você, né? Aonde você não consegue romper, aonde você não consegue prosperar, aonde você não consegue produzir nenhum fruto para o reino de Deus. Está preso. Então ele veio para tirar nós das prisões, né? Para libertar o oprimido. Oprimido por quem, pastor? Pelo pecado. E por detrás do pecado existem os espíritos malignos. Porque o diabo só pode tocar em mim, tocar em você, quando haver uma quebra de princípio. A quebra de princípio. O que é a quebra de princípio, pastor? É a quebra dos mandamentos, das ordenanças de Deus. Então, quando nós quebramos os princípios de Deus, abre-se uma porta
para que os demônios possam reivindicar perante Deus a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele é o dono da nossa vida. E ele entende que ele pode reivindicar a nossa vida quando nós desobedecemos o Criador. Quando nós escolhemos não andarmos nos caminhos, não andarmos nas ordenanças, não andar nas mitzvot, nas paraxás do eterno Deus. Hashem. Então, isso abre uma porta para que ele venha nos colocar preso, cativo, oprimido. Né? Até em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, salvo me engano, fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos livrarei. Foi a palavra do dia de sexta-feira, né? Ontem Deus me deu essa palavra, a primeira palavra do dia, eu apostei, e foi essa palavra que Deus estava se colocando à disposição daquele que está oprimido, daquele que está cansado, daquele que está carregando um jugo pesado. E ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos livrarei. Irmãos, e como Deus estabeleceu para a nação de Israel que eles fizessem uma tenda, né, onde tivesse 3 repartições, né, a Mixcã, né, a primeira tenda que ficava ao centro, ela tinha 2 repartições. Uma era chamado o lugar santo, né? E o outro o lugar santo do santo, o santíssimo, aonde estava a arca da aliança, a presença do eterno Deus. E do lado de fora do lugar santo do santo ou do lugar santo, né? Era chamado de acre. Era onde o sacerdote fazia o seu sacrifício a Deus, dava acesso ao sacerdote. Mas o lugar santo e o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E principalmente aonde estava a arca da aliança, ele só poderia entrar uma vez por ano. Né? E entrava seguro, amarrado pelo pé. Porque se tivesse um pecado, lá caía e morria. Deus fulminava ele. Ninguém poderia nem entrar para tirar o seu corpo, tinha que arrastar, né? E Deus, pensando nisso tudo, quando ele nos criou, né, ele também nos fez com essa divisão, onde nós vamos trazermos essa tipologia, né? Como nós somos? Nós somos espírito, alma e corpo, tá? Então vamos lá. O que representa o nosso corpo dentro da tipologia do tabernáculo? Representa o acre, né? É o nosso corpo como sacrifício vivo para Deus. Aonde nós vamos renunciarmos o nosso eu, a nossa vontade, o nosso ver, as nossas razões. Então, o nosso corpo é o sacrifício vivo para Deus. Né? Quando nós não sacrificamos o nosso corpo a Deus em nos afastar, né? nos obster das coisas mundanas que satisfaz o nosso corpo, a nossa carne, muitas vezes nós vamos violarmos as leis de Deus. Então, o nosso corpo é comparado dentro da tipologia como o acre, aonde era feito o sacrifício que o sacerdote assim o fazia, né? A nossa alma também ela tem a tipologia de ser o lugar santo. É o lugar santo. A alma é o lugar santo, aonde a presença de Deus tem que estar lá, separada.
né? Existia um véu que separava o lugar santo e o lugar santo do santo. Então a nossa alma, né, ela precisa estar separada. Então por isso que nós usamos essa tipologia, que a nossa alma é o lugar santo, aonde a presença de Deus tem que estar nela. Porque se a presença de Deus não estiver na minha mente, se a presença de Deus não estiver na minha vontade, se a presença de Deus não estiver nas minhas emoções, irmãos, certamente eu estou sendo reprovado pelo o próprio Deus. E o lugar santo do santo é o nosso espírito. É onde Deus, né, está conectado com nós. Deus fala através do nosso espírito e nós falamos, né? Usamos a carne. Essa carne transmite a nossa alma, que é a nossa vontade, que é a nossa emoção, que é a nossa mente, né? Que leva também a Deus, ao Santo Santo. É onde a presença de Deus está. Então, o nosso espírito é a tipologia do lugar santo do santo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a função do espírito humano, né? Então, a função do espírito humano é comungar com Deus. É quando Deus fala com o homem e o homem fala com Deus. É estar comungando intimamente. É estar relacionando. Tem pessoas que estão aprisionadas, que não conseguem relacionar com Deus. Que não conseguem nem parar por 5 minutos para estar falando com Deus. Estar comungando com Deus. Tem pessoas que não conseguem parar nem 10 minutos para dedicar um tempo de leitura bíblica. Está aprisionado. Mas se colocar uma revista, um jornal, ele tira 3 horas para ler. Mas a palavra de Deus, que é alimento para nossa alma, a pessoa não consegue. Então, muitas das vezes, essa pessoa, ela está aprisionada. São aquelas pessoas que não conseguem orar, que quando joelha, ele dorme, não consegue tirar nem 10 minutinhos de oração, não consegue abrir a Bíblia. Parece que a Bíblia, para eles, é um calmante, tarja preto, né? É o clonazepam, como dizemos aqui na nossa cultura brasileira. Tem alguns medicamentos aí, né? Clonazepam, diazepam e tantos outros medicamentos aí, que parece que a pessoa tomou uma caixa e já fez o efeito imediato. É só abrir a palavra de Deus para tirar um tempo de leitura bíblica, já começa a abrir a sua boca com um sono profundo. Eu já vi até pessoas dizer, né, que quando está sem sono, ele abre a Bíblia para dormir. A pessoa não acorda, que existe alguma coisa ali impedindo que ele aprende. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Para o campo físico, para o campo espiritual, né? Para a nossa alma, para a nossa carne e para o nosso espírito. Então a Bíblia é completa. Ela tem todas as informações que nós precisamos para termos uma vida relacionada com Deus, aonde o nosso espírito vai ter uma comunhão, vai poder comungar com Deus, e Deus vai poder comungar com o espírito humano, né? Então, primeiro, a consciência é saber o que é certo e o que é errado. Então, o nosso espírito, ele oferece algumas funções em nossa vida, né? Então, o nosso espírito, ele traz para nós a consciência do que é certo e do que é errado. Porque ninguém é como um animal que faz as coisas por instinto, né? Todo mundo, quando erra, ele vê, ele sente
a sua consciência fala para ele que ele errou. Principalmente quando nós quebramos os mandamentos, quebramos os princípios de Deus. Então a nossa consciência, ela vai falar o que é certo e o que é errado. Sua consciência vai falar para você assim, ore a Deus. E a sua própria consciência vai dizer para você, isso é certo. É bom você orar a Deus. Mas se vier um pensamento e você falar assim, vai para o pecado, a sua consciência vai falar assim, você vai magoar Deus, você vai entristecer Deus, você vai quebrar os mandamentos, os princípios de Deus. Então ninguém pode falar assim, eu errei porque eu não sabia que era. Porque nós temos uma consciência que vai nos falar o que é certo e o que é errado. Porque isso é a função de um espírito humano que comunga com Deus. Quando você não comunga, quando você não relaciona com Deus, fica mais difícil mesmo de você ouvir Deus, você entender Deus. Porque existe uma separação. Quando você não se sacrifica essa carne em sacrifício vivo para Deus, sendo o acre, a tipologia do tabernáculo, então você está, não sendo o acre, você está separado do lugar santo e do lugar santo do santo, que é a presença de Deus. Também é uma função do espírito do homem, o espírito humano, de trazer a intuição e quando sentimos o Espírito Santo falar conosco. Então, muitas das vezes as pessoas eles ficam procurando uma forma mágica para ouvir a voz de Deus. Sendo que, se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não consigo entender quem está falando comigo. Se é o diabo, ou se é a minha carne, ou se é Deus. Então você pode buscar o diagnóstico. É porque o teu espírito não está desenvolvendo a função que ele teria que estar em você. Mas para que ele pudesse estar desenvolvendo essa função, você precisa estar comungando com Deus, em relacionamento com Deus. Porque só vai ter essa intuição de saber quando Deus está falando com você, quando o teu espírito, o espírito humano, está em comunhão, comungando com Deus. Esse estudo é um pouquinho meio complexo mesmo, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você entender. Nós estamos aqui na tradução, para nós começarmos depois, falarmos de comportamento, de falar onde dar o diagnóstico, como você está preso, a forma, onde que você ficou apreendido, como te tirar dessas cadeias, como te tirar dessas prisões. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas não nessa ministração, porque esse estudo exige pelo menos umas 5 ministrações de 1 hora, o mínimo 1 hora, para a gente poder resumir. Isso é resumir esse estudo, a qual eu considero que é de grande importância. Isso me ajudou muito a entender, porque eu não sabia discernir quando Deus estava falando comigo ou não. Por que eu não sabia entender quando era Deus, ou quando era minha carne, ou quando era Satanás? Porque o meu espírito estava cativo. Ele não estava comungando com Deus. Por causa de quê, pastor? Por causa de nós não oferecermos a nossa carne como sacrifício vivo a Deus. Vivendo no pecado, vivendo no erro, no engano, vivendo em toda sorte de desgraça, a qual Deus reprova, a qual Deus abomina. Outra função do Espírito, terceira, é a comunhão, em sentir a presença de Deus. Tem pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus.
A igreja está no mover divino, o Espírito Santo visitando as pessoas chorando, pessoas falando em línguas estranhas, aquela alegria, aquela presença envolvendo as pessoas, e a pessoa está como se tivesse morta, sem vida, sem nenhuma expressão. Não consegue nem abrir a sua boca para falar glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. É o que os querubins faz no templo da eternidade, que é chamado de Kairos, o templo da eternidade. Ele não para. Eles pronunciam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então você não tem palavra para expressar para Deus. Você não consegue ter uma comunhão para sentir Deus. Se você está nessa forma, é porque o teu espírito não está comungando com Deus e Deus não está comungando com o teu espírito. Existe uma separação, existe uma barreira. Isso tem a ver com pecado e comportamento e escolha. Porque eu posso escolher sentir Deus. Quando eu tenho essa escolha de sentir Deus, eu vou evitar aquilo que me impede de sentir Deus. É uma escolha pessoal. Tá? É uma escolha pessoal. Como a função do homem no espírito se apresenta na vida prática? Então nós falamos, primeiro, quando o nosso espírito, o espírito humano, ele comunga com Deus, ele relaciona com Deus. Deus se relaciona com o espírito homem. Então, esse espírito vai trazer a consciência do que é certo, do que é errado. Esse espírito vai trazer para você a intuição, no sentir a presença de Deus, de ouvir, de ser sensível, dos seus ouvidos ser sensível à voz de Deus. E ele também vai trazer a comunhão em sentir a presença de Deus. Você vai deixar de ser a geladeira no meio do fogo. Porque na realidade é muita gente. A igreja está pegando fogo e você está ali como uma pedra de gelo. Não consegue. Por quê? Falha no teu espírito. O teu espírito pode estar aprisionado. Não está relacionando com Deus, não está em comunhão com Deus, não está comungando com Deus. Quando o nosso espírito ele não está vivificado. Onde fala isso, pastor? Lá em Efésios, no capítulo 1, que o espírito tem que estar vivificado em Deus. Vivo, ativo. Porque o nosso espírito ele pode estar aprisionado, ferido ou até adormecido. Vou falar nisso com base bíblica, lendo a palavra de Deus com você ao decorrer desse estudo. Tá? Como a função do homem no espírito se apresenta na vida prática? O espírito vivificado do homem tem que estar em Deus, tem que estar vivo. O espírito vivificado do homem se identifica com outro espírito vivificado. Então, quando você está com o teu espírito vivificado, você consegue ter comunhão, relacionamento com outra pessoa, que está com o seu espírito vivificado. Você já teve aquela experiência que você está na igreja, chega um irmãozinho que mora em outro estado. Aí você sente uma comunhão com aquele irmão, começa a conversar, trocar testemunho, informações para a palavra de Deus, e você sente aquela presença gostosa, aquela coisa maravilhosa, e você chega e fala assim, parece que eu conheço esse irmão há muitos anos. É porque o teu espírito está vivificado. Ele se identifica. Ele se certifica. Os espíritos malignos
também pode se identificar, né? Tendo em vista que, se você parar para observar que a função de um homem, de uma mulher que não tem Deus, está enterrado no pecado, no comportamento quebrando os princípios de Deus, sempre ele vai unir com outra pessoa que tenha até mesmo aquele mesmo comportamento, que vai endossar o comportamento, ou vai trazer mais comportamento para poder compartilhar com você, né? Você vê que uma pessoa que é viciada em droga costuma casar com uma pessoa que é viciado em droga, porque os espíritos malignos também se identificam, né? O espírito vivificado do homem se vivifica e o espírito maligno se identifica. Você vê que uma pessoa que tem o vício da bebida, a tendência, né, é sempre casar com outra pessoa que também tem. A pessoa que tem o vício do cigarro, das drogas, também é casar. Então por quê? Porque a tendência do diabo é fazer que os pecados se endossam um ao outro. Principalmente quando se trata de marido e mulher, né? Que se torna uma só carne. Mas isso vai além também da amizade. Quando você vê uma pessoa andando com uma pessoa que tem uma vida prática, né? Tem a prática das drogas, a tendência dele é andar com outro também que tem, né? Aí se você começar a andar, mesmo que você não tem, automaticamente esse espírito também pode te levar para o lado dessa pessoa. Tendo em vista alguns testemunhos, né, que a pessoa está na presença de Deus, tem um compromisso, tem uma aliança com Deus. Quando ele casa com uma pessoa de estranha fé ou começa um relacionamento com a pessoa de estranha fé, né, que não comunga dos mesmos princípios cristãos, que não comunga dos mesmos ensinamentos de Deus, por isso que a palavra tem restrição sobre isso. Para nós não casarmos com pessoas de estranha fé. Por quê? Porque isso pode nos contaminar. Quantos começaram um namoro com uma pessoa de estranha fé, como faz o moço, como faz o homem? E fala assim, vou ganhar ele para Jesus, né? É muito raro, né? Mas isso tem uma circunstância, tem uma sentença sobre isso, porque é mandamento de Deus que nós não nos unimos com pessoa de estranha fé. Mas quando nós escolhemos e até usamos, não, eu estou namorando, mas eu vou levar para a igreja, vou ganhar ele para Jesus. Muitas vezes é o inverso. É o inverso, porque contamina, né? Principalmente quando tem contato sexual, né? Então está escrito, olha para você ver, está escrito lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 2, no versículo de número 14 a 15, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Você já viu as pessoas falarem assim, eu não gosto de crente não, crente para mim é tudo doido, tudo louco. E tem um pouquinho de verdade mesmo, né? Porque tem que ser doido mesmo para servir Jesus, tem que ser loucão mesmo para entrar dentro da igreja, falar em línguas estranhas e acreditar que tem anjo descendo, anjo subindo, a presença do Criador ali naquele lugar, tem que ser muito doido mesmo. Tem um pouco de razão. Mas só que eles falam num ar de crítica. Porque não conhece. Porque eles, sendo naturais, quando você é natural, é quando o teu espírito humano não está vivificado. O teu espírito humano não está vivificado.
Então, as coisas do Espírito é loucura para um homem natural. E não pode entendê-la. Então, eles não compreendem. E alguns falam assim, eu não gosto de igreja de crente, não. O povo fala tudo na mesma hora, fala uma língua esquisita, outros choram, outros gritam, outros sorriem. É que o povo é tudo louco, não compreende mesmo. Né? Aí uns falam assim, não, o povo não gosta de igreja de evangelho, porque o povo grita demais, Deus não é surdo, não. Não compreende. Que a nossa alma está expressando a alegria de estarmos numa dimensão espiritual. Não compreende. Ele chama o crente de doido porque ora alto, mas quando vai num estádio de futebol, quando vai numa luta, né? Eu estou acompanhando aqui alguns jovens que são competidores em lutas, né? Eu gosto. E quando eu estou ali olhando eles competir, eu me desespero, eu grito, eu costumo gravar, só aparece eu gritando. A expressão, a alegria. Essas pessoas que muitas vezes criticam são o cara que mais grita no campo de futebol. Que mais xinga o juiz em voz alta. Mas quando vai para a igreja, não, precisa gritar. Precisa falar alto, Deus não é surdo. É porque não compreende as coisas espirituais. Eles não discernem as coisas espirituais. Mas o que é espiritual, aquele que está com seu espírito humano vivificado em Deus, ele discerne bem o que é de Deus, o que não é de Deus. Ele consegue discernir. Até consegue identificar quando é uma manifestação divina ou quando é uma manifestação demoníaca. Porque o seu espírito está vivificado em Deus, está em comunhão, comungando com Deus. O espírito humano comunga com Deus e Deus comunga com o espírito do homem. É um relacionamento que nós não podemos, de maneira nenhuma, tá? Você que quer ter uma vida com Deus, é de deixar o seu espírito ferido, aprisionado, adormecido. Porque isso vai te impedir de você discernir o mundo espiritual. Amém? Vou parar por aqui. Se assim for a vontade de Deus, mais logo à noite eu quero poder falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Tem muita coisa aqui, tá? Pra gente falar, pra gente compartilhar com você, né? Depois tem os diagnósticos. Tem muita coisa aqui que vai ser bênção na sua vida. Você precisa entender para você sair dessas cadeias invisíveis. Sair, né, talvez desse estado que você se encontra e não compreende. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo crescer? Né? Pessoas que não conseguem nem lavar o banheiro da igreja. Né? Não conseguem fazer nada. Não é produtivo para o reino de Deus. E Deus nos chamou para sermos produtivos, irmãos. Nós precisamos entendermos que nós precisamos sermos produtivos. Quando nós produzimos para Deus, Deus produz para nós. Então, se assim for a vontade de Deus, mais logo à noite eu vou estar falando sobre rompendo com as cadeias, né? Tirando as algemas. Amém? Eu creio que você vai entender. Vamos ouvir mais um hino e vamos orar a Deus. Agradecer a Deus pela essa ministração. Pedir ao Espírito Santo que fala ao teu coração, que te dê entendimento, sabedoria para você compreender aquilo que nós queremos ministrarmos na sua vida. Você precisa ser livre. Você precisa ser liberto. Você precisa sair das mãos dos espíritos guardiões que aprisionam a alma humana, para que você seja
cheio. Teu espírito vivificado em Deus. Espírito livre. Um espírito que te traz consciência do que é certo e o que é errado. Um espírito que te traz comunhão para você ter a presença de Deus e sentir a presença de Deus. Se você não sente, se você nunca experimentou a presença de Deus, é porque o teu espírito está aprisionado. Mas Deus quer te tirar dessas cadeias. Deus quer arrebentar essas correntes para você sentir essa doçura que eu estou sentindo agora, a presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos tire dessas cadeias. Nos tira do engano. Aleluia, Senhor. Nos tira, Senhor, das algemas de Satanás, das mordaças do inferno. Arranca as ataduras da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos que impedem de vermos a Tua glória. Tira, Senhor. Paulo, ele se encontrava com as escamas sobre os seus olhos. Ele não conseguia ver nem o homem espiritual, nem Deus. Mas quando lhe foi imposto a mão sobre ele, as escamas caíram. E a palavra de Deus fala que Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer te encher do Espírito. Mas para que Ele te encha do Espírito, você precisa sair dessas prisões. Aleluia. Aleluia, Senhor. Talvez você ainda está no saudosismo, dizendo: um dia eu fui cheio de Espírito, um dia eu tive experiência com Deus maravilhosa, senti Deus falando comigo, eu sabia ouvir Deus, eu sabia interpretar o que Deus queria, eu sabia discernir o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus queria fazer, mas hoje parece que eu estou preso, aprisionado. Mas Deus quer te tirar dessas cadeias invisíveis. E Deus é educado. Deus espera o teu convite. Deus espera o teu convite nesta tarde. Você chamando Ele de volta. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Nos tira, Senhor. Nos tira, Senhor. Nos tira das armadilhas de Satanás. Nos tira, Senhor, das mordaças de Satanás, das escamas que estão sobre os nossos olhos, aquilo que retarda a nossa concepção, a nossa consciência. Senhor, nos coloca ativo. Ativa em nós o nosso espírito. Ativa em nós a nossa alma, para nós entendermos, discernirmos, termos o Senhor. Sermos verdadeiros homens espiritual, deixando de ser homens naturais e passando para ser homens espirituais. Ao grande eu sou a ti. Aleluia. Deixa o Senhor entrar. A ti, Senhor. Deixa o Senhor visitar a tua alma. Deixa o Senhor visitar a tua alma nessa tarde.
Ele quer ativar o teu espírito. Tu és o Deus soberano, declare comigo. Tu és o Deus soberano de um governo de justiça. És a esperança do seu povo, a bondade permanente. Tu és o Deus soberano. Oh, Senhor, Tu és soberano. De um rei Nos ajude, Senhor. de justiça. Nos ajude, Senhor. Nós queremos sermos ajudados pelo Senhor. Quebre agora as algemas. Quebra agora as cadeias, Senhor. Tira esse homem desse lugar. Tu és o Deus soberano. Esse lugar que Satanás escravizou este homem. Esse lugar que Satanás prendeu, amordaçou e está impedindo dele ser livre, de ter o seu espírito vivificado do Senhor, em comunhão, comungando com o Senhor. Tu és o Deus soberano de um reino de Senhor, começa agora a sacudir esse homem. Começa a sacudir essa mulher, Senhor, com a Tua presença. Nada impede, Senhor. Se esse homem abrir o coração, se essa mulher abrir o coração, o Senhor nos dá um sacudido nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Ao grande Aleluia, eu Senhor. sou. Ao grande eu sou. Aleluia. 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 Ao grande eu sou. Sim, Deus. Ao grande eu sou. As mulheres levantem o Senhor e declarem a Ele. Aleluia. Sim, só Ele é Espírito digno. de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Baruch Hashem Nai Kadosh. Grande. Fala, Senhor. Sim, Fala todas esse as mulheres coração. levantem Fala o Senhor. essa alma. Os homens vamos declarar Ele. Aleluia. Ao grande eu sou. Ao grande eu sou. Ah, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome que é santo, que é puro, que é eterno. Vem, Senhor. Ao grande eu sou. Sim, Deus, ao grande eu sou. Todos juntos declaramos Ele. Aleluia. Declare, Aleluia. declare a Deus. Ao grande eu sou. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa ministração. Se assim for a tua vontade, quero logo mais à noite poder estar dando continuidade a esse estudo. E que o Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo de Deus. E que o Espírito Santo ofereça a oportunidade para nós continuarmos ouvindo, para que nós possamos mudarmos a nossa vida. Deixarmos de sermos homens naturais e assumirmos a verdadeira identidade a qual está no coração de Deus, de sermos homens espiritual. Deus abençoa a tua vida. Deus te dê um resto de tarde abençoado. Se assim querendo Deus, nós estaremos mais tarde ao vivo aqui fazendo mais uma live
para você e eu quero dar continuidade a esse estudo, porque tem muita coisa para a gente falar. Deus abençoa a tua vida, que o eterno Deus, Baruch Hashem, Adonai Kadosh, Baruch Atah, o Deus bendito, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom, Adonai. Boa tarde, em nome de Jesus.